Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O final do Evangelho de Marcos, que aparece hoje em nossas Bíblias, ou seja, o capítulo 16, ele é dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 8, nós temos aquilo que é o texto que não é disputado do Evangelho de Marcos, ou seja, o texto que todo mundo concorda que é original do Evangelho e que foi escrito pelo autor original do Evangelho, até o versículo 8. Do versículo 9 ao versículo 20, nós temos o que é chamado de final longo de Marcos, que é considerado como um epílogo que narra as aparições do Cristo ressuscitado. Esses versículos, esses 12 últimos versículos do Evangelho segundo Marcos, é virtualmente unânime no meio acadêmico e em qualquer meio de estudo do Evangelho, que não é original. Ele foi acrescentado depois ao Evangelho segundo Marcos, ok? Então, todo o conteúdo do versículo 9 ao versículo 20 foi acrescentado depois, não veio pelo mesmo autor que escreveu o resto do Evangelho de Marcos. Como nós sabemos disso? Há vários motivos, há vários argumentos. Esses últimos 12 versículos são de um estilo de escrita completamente diferente. Várias palavras que nunca aparecem antes do Evangelho de Marcos aparecem nesses últimos 12 versículos. Então a diferença de vocabulário, a diferença de escolha de palavras e também a descontinuidade como que veio antes mostram que as passagens não são originais do texto. A diferença é considerável em conteúdo do que acontece até o versículo 8 do que acontece depois do versículo 8. Muito bem. Então, surgem várias perguntas em torno dessa afirmação de que esses últimos 12 versículos foram acrescentados depois. Foram acrescentados por quem, como, por quê e qual é o final original do Evangelho segundo Marcos. Então, muitos teorizaram e alguns ainda teorizam, embora hoje seja uma visão minoritária no meio acadêmico, de que o Evangelho de Marcos tinha um final original que foi perdido, certo? O Evangelho teve mais um pedaço que foi retirado do texto, certo? E de fato, essa é uma visão meio difícil, principalmente para quem é religioso, mas de fato muitos veem o Evangelho de Marcos como um evangelho que foi mutilado, certo? Então a mutilação do Evangelho de Marcos é uma teoria que explica bastante coisa sobre o Evangelho. Por exemplo, o início também do Evangelho de Marcos, o início dele é muito abrupto, parece começar até no meio de uma frase em grego. E não narra o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, como Mateus e Lucas fazem, certo? Eu até já fiz um vídeo sobre isso. E este fato, com o fato de que o Evangelho também parece terminar no meio de uma frase, dá a entender que o Evangelho de Marcos teve o seu início e o seu final removidos. E essa é uma hipótese. Nós não temos nenhuma evidência em termos de manuscritos de que houve um outro final do Evangelho de Marcos que não acrescentado depois. Todos os manuscritos mais antigos e melhores do Evangelho de Marcos terminam no versículo 8. E os manuscritos posteriores acrescentam nos versículos de 9 a 20. Mas nós não temos manuscritos que tenham exatamente um final mais antigo. Outro final que nós temos no Evangelho de Marcos, que seria apenas um versículo, certo? Que aparece em algumas versões gregas, ele não é também original ao Evangelho, certo? Ele também é um acréscimo posterior. Com 3 finais do Evangelho de Marcos. Um final que é no versículo 8, um final que é dos versículos 9 a 20, um outro final que não é usado assim pelas nossas Bíblias canônicas, certo? Mas que também existem alguns manuscritos gregos. Muito bem. Então vamos lá. Houve um final perdido, um quarto final que agora nós não conhecemos mais? Nós não sabemos, mas é bem pouco provável que este seja o caso, porque, de novo, não há evidências disso em termos de manuscritos, e mais importante,
Os evangelistas Mateus e Lucas copiaram do Evangelho de Marcos. Então, o fato de que Mateus e Lucas copiaram o Evangelho de Marcos, e isso só uns 15 a 20 anos depois do Evangelho de Marcos ter sido escrito, mostra que Mateus e Lucas conheceram o Evangelho de Marcos como acabando no versículo 8. A ideia de que o Evangelho de Marcos poderia ter terminado com um final diferente do versículo 8 é muito pouco provável. Então isso nos leva a perguntar por que o Evangelho terminaria no versículo 8, né, com as mulheres correndo e fugindo do sepulcro vazio de Jesus Cristo, sem contar a ninguém o que elas tinham visto no sepulcro. Bem, isso pode ter a ver com a mensagem teológica do autor do Evangelho de Marcos, certo? Então, várias vezes no Evangelho de Marcos, várias pessoas demonstram espanto, surpresa e medo em relação às revelações de Jesus. É um tema constante no Evangelho de Marcos. E o segredo messiânico é um tema constante do Evangelho de Marcos também. Então, a ideia de manter em segredo a ressurreição de Jesus Cristo pode ter parecido apropriada ao autor do texto. E, de algumas maneiras, forma também uma espécie de convite ao leitor do texto. Se Jesus vai aparecer ou não, se Jesus vai se revelar aos próximos na Galileia ou não. Isso é uma mensagem para você que lê o Evangelho de Marcos, certo? Você ir até a Galileia, e encontrar-se com Jesus. A Galileia sendo, é claro, simbólica, né? Uma geografia simbólica que representa o mundo, né? Ir se encontrar com Jesus, deixar Jesus se revelar a você, revelar Jesus aos próximos, aos irmãos, anunciar Jesus, anunciar a boa nova. Então é um convite à evangelização, esse final abrupto do Evangelho de Marcos. Ou seja, você que acabou de ler o Evangelho de Marcos, vá e evangelize, vá, encontre-se com Jesus e anuncie Jesus aos irmãos. Essa é uma possibilidade. Mas ainda há outras possibilidades também. Seja lá como for, o final longo do Evangelho de Marcos, que está em nossas Bíblias hoje, os versículos de 9 a 20, eles são acréscimos, são acrescentados depois por um autor diferente, porém eles têm muito a ver com aquilo que aparece nos outros 3 evangelhos, ou seja, Mateus, Lucas e João. Ok? Então Mateus, Lucas e João trazem essas aparições da forma que são narradas ali nos versículos 9 a 20, ou seja, Jesus aparecendo primeiro a Maria Madalena e Jesus aparecendo a 2 outros discípulos sob uma outra forma, uma referência à aparição aos discípulos de Emaús. Então, finalmente, Jesus aparecendo aos 11 apóstolos e censurando os apóstolos por sua dureza de coração, mas convidando-os à conversão, certo? Então, embora esses versículos não sejam originais do Evangelho original, eles têm muito a ver com aquilo que mais tarde foi sendo estabelecido quando a Igreja aceitou 4 evangelhos como canônicos ao invés de um só evangelho. Então nós temos 4 evangelhos em nossas Bíblias e não um, e cada evangelho traz uma visão um pouco diferente sobre a evangelização, sobre o apostolado, sobre o seguimento de Jesus. O Evangelho de Marcos, ao incluir esses 12 versículos, apresenta essa variedade de tradições que os outros autores quiseram transmitir também. Uma teoria muito fascinante que eu só fui descobrir recentemente, capítulo 21 do Evangelho de João, também é um capítulo que aparenta ter sido acrescentado depois, e alguns acreditam que talvez esse capítulo, o capítulo 21 do Evangelho de João, corresponda ao final original perdido do Evangelho segundo Marcos. Ou seja, o final do Evangelho de João tem várias características que são muito, muito próximas àquilo que normalmente se encontra em Marcos e que não se encontra de jeito nenhum nos capítulos 1 a 20 de João. Por exemplo, a questão dos discípulos de Jesus serem pescadores. Nunca é mencionado no Evangelho de João que os discípulos eram pescadores, que Pedro era pescador e os demais. Mas só que isso é mencionado em Marcos e isso é uma grande coisa, um grande sinal em Marcos, certo? Então, a questão dos discípulos pescadores, da pesca milagrosa de João 21, é algo que parece encaixar-se muito bem com o final de Marcos, certo? Também a questão dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu nunca são mencionados no Evangelho de João,
mas são mencionados no Evangelho de Marcos e são muito relevantes no Evangelho de Marcos. Não só isso, mas nós temos também que as primeiras palavras de Jesus para Pedro no Evangelho de Marcos, segue-me, seriam também as últimas palavras de Jesus que aparecem no Evangelho de João, segue-me. Então é interessante pensar que talvez João 21 seja o final original do Evangelho de Marcos e que de alguma maneira, por alguma confusão textual, ele acabou migrando de um evangelho para outro. E há algum precedente para isso, por exemplo, na passagem da mulher adúltera de João 8, porque originalmente essa passagem ela não era dos evangelhos, e por algum tempo essa passagem ela foi incluída no evangelho de Lucas, e só depois foi transferida para o evangelho de João. Então é interessante cogitar que talvez João 21 seja o final original do evangelho segundo Marcos.